Estão enxergando a tela aí? Sim. Sim. Tranquilo? Tá, se tiver alguém aí tentando entrar, vocês me avisam aí, tá? Ou converse com eles aí. Se tiver que fazer a liberação aqui, eu faço a liberação, tá? Bom, hoje a gente vai falar de atuadores pneumáticos e válvulas pneumáticas. Eu não me recordo se eu já tinha passado para vocês isso no semestre passado alguma coisa. Mas a gente vai relembrando, porque depois a gente vai entrar em eletropneumática, tá ok? Beleza. Ok, professor. Os atuadores, né? A gente fala que os atuadores são sempre a ponta final da nossa rede pneumática, certo? Então a gente tem dois tipos de atuadores. A gente tem os atuadores lineares, certo? Que são lá os nossos atuadores simples ação, que ele só avança e retorna devido à sua mola, ou ele recua, quando a gente aciona, ele vai recuar o pistão, né, que a gente chama de atuador, e aí ele faz o retorno depois sem o ar, que ele vai voltar à sua posição inicial. O duplação são atuadores que eu preciso ter um acionamento para ele fazer o movimento de, por exemplo, avançar, e depois eu preciso fazer outro movimento, eu atuo ele e outro movimento para recuar, tá? Os derivados são aqueles que a gente pode colocar como, por exemplo, variações de sugadores ou movimentos que são definidos num posicionamento, e assim algumas atividades que não necessariamente ela é linear, mas ela é atuado por um atuador linear, ok? Os atuadores rotativos, a gente tem lá como motores pneumáticos, né? Então eu posso ter lá, por exemplo, a parafusadeira pneumática, né? É como se eu tivesse aquela parte interna dela que vai só funcionar, só vai girar esse motor se tiver uma atuação pneumática. Então, eu consigo, por exemplo, girar ele no sentido horário e ele no sentido anti-horário. Então, eu tenho motores pneumáticos para isso, tá? A velocidade vai depender da minha capacidade da minha rede. Então, ela é de 9 quilos, 1 quilo, e também a construção física desse motor. Eu posso ter uma construção física lá que faz com que com 9 quilos ele rode a 5.000 RPMs, um motor pequeno, ou eu posso ter uma construção física do motor gigante que também rode a 5.000 RPM com a mesma faixa de pressão, né? Então, motores pneumáticos, por exemplo, um bem comum, que até acho que eu já fiz algum comentário, é aquele motorzinho de dente, né? Quando tem o dentista vai fazer com um motorzinho no seu dente, lá quebrar, né, tudo mais o dente ou fazer um furo, ali ele sofre uma ação pneumática, né? Ali a gente tem o compressor do dentista e lá dentro ele tem uma micromecânica ali, né, inserida, que faz com que o ar passe e gire em alta rotação, ok? Osciladores pneumáticos é quando eu tenho variações, por exemplo, de 90 graus, 180 graus, não chego a 360, senão ele é tido como motor, ou eu posso ter isso também como rotações, por exemplo, de atuadores para válvulas, ou acúmulo também de pressão dentro de uma atuação de uma válvula para fazer ele girar meia volta, né? Vou falar assim, 90 graus, 180 graus, 270 graus, ok? Bom, o atuador linear, né, é um elemento de máquina que transforma energia pneumática em movimentos retilíneos, né? Então a gente tem aqui, ó, o desenho aqui do lado esquerdo, né? Você vê que aqui tem um cilindro, né? E aí o movimento que ele faz de avançar, o avanço, a força que ele faz aqui de avançar retilíneo, ele movimenta um eixo que aqui é um movimento rotacional, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, existe, por exemplo, caldeiras, né?
As caldeiras, elas têm os dampers. O que são dampers? São o que abre e fecha o controle de entrada de ar dentro da caldeira e o controle de saída de ar de uma caldeira. E para isso eu uso os atuadores lineares. Ele vai transformar um movimento linear para um movimento rotativo, no movimento que ele vai estar inserido, e com isso ele vai poder abrir ou fechar aquele damper, que é a abertura e fechamento, como se fosse pensando aí numa janela, né? Como se fosse várias janelas, então ele abre e fecha com movimento linear com o eixo, um eixo rotativo na ponta dele, tá? Aqui é um acionamento de cadinho de fundição, então dá para ver aqui na parte que está aqui tracejado, né? Então, por exemplo, quando ele está atuado para frente, avançado, ele vai encher aqui, e quando ele desce, ele faz um movimento desse cadinho para cima para que a fundição aqui, o alumínio, que seja, o cobre, ou o ouro derretido, caia onde que ele quer que seja depositado, tá? E um acionamento aqui mais comum também, linear, é o prensa, né? Então ele avança, faz a prensagem e recua, ok? Sempre movimentos retilíneos são movimentos retos, tá? Bom, aqui é um desenho, né, de um atuador linear. Então eu tenho aqui um atuador na parte traseira aqui, onde que eu tenho esse acumulador de peças, que provavelmente vai fazer empurrar a peça para frente. Aí eu tenho uma outra peça aqui em cima que vai prensar essa peça para que ela não escorregue, ou ela vai fazer uma prensagem, um detalhe nisso, e a outra peça aqui vai fazer a função de empurrar essa peça para fora, tá? Ou usando, dependendo da posição, essa prensa e essa faz a marcação e depois ela bate de novo, mas dá a entender aqui que essa daqui de cima serve para gravar alguma coisa e a outra serve para expulsar essa peça aí. Bom, como que é dentro do atuador, né? O que a gente tem no atuador aqui dentro da construção física dele, né? Aqui tem algumas partes, pessoal, que são, vamos falar assim, tirando a parte do sensor, todo atuador dessa parte interna aqui, ele é praticamente igual, ok? Então aqui, no número 1, a gente tem a vedação do amortecedor. O que é isso daqui? É quando o cilindro avança para frente ou recua, ele tem um parafuso aqui que a gente ajusta para que ele tenha uma batida não seca no seu final. Ele pode vir uma velocidade e dar uma amortecida na aceleração dela aqui no final. Então ela segura um pouco, tá? O número 2, que é a cinta magnética, isso daqui depende do pistão. A gente tem pistões que têm a cinta magnética. Para que ela serve? Ela vai servir como referência para o nosso sensor que vai ser instalado para o lado de fora, tá? Eu posso ter com cinta magnética e sem cinta magnética. Se eu tiver com cinta magnética, eu posso instalar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, tem um sensor aqui, ó. Eu tenho um sensor na ponta, instalado no corpo do atuador, e tenho um sensor instalado aqui na parte traseira do atuador. Então essa cinta, quando ela está posicionada no final, esse sensor aqui magnético, ele capta essa informação, né? Que é como se fosse um imã, e aí ele passa o sinal falando que esse atuador está recuado. Se tiver aqui avançado, ele vai estar aqui. Isso daqui serve para a gente dar um retorno, por exemplo, para uma máquina. Falar assim, olha, ele avançou o pistão de fechamento da comporta, ele recuou a comporta. Se ele não tiver essa cinta magnética, aí eu tenho que instalar sensores aqui na onde que ele está fazendo a conexão, né? Então vou ter que instalar uma chapinha, colocar um sensor lá indutivo, para que ele capte isso daí. A luva de amortecimento, que é a 3 aqui também, é como se fosse o batente. Okay? A camisa, que a gente fala aqui, o 4, é toda essa parte externa aqui, ó. É onde que fica a parte de fora. Geralmente ela é feita de alumínio, né? A maioria dos atuadores. A gente chama de camisa. Ela vai correr dentro da camisa, esse eixo aqui.
A bucha guia, é o nosso 5 aqui, ó. Eu tenho uma bucha na entrada que vai fazer com que esse eixo aqui também seja direcionado nesse espaço sem vamos falar assim, chacoalhar, né? Que ele vá de forma linear, sem que tenha perca aí de chacoalhamento para não sair da sua posição. Vedação da haste, 6 aqui. Esse item aqui, pessoal, vedação, ele é muito importante dependendo de onde você vai aplicar esse atuador, tá? Por exemplo, existem vedações aqui que elas são para altas temperaturas. Se eu for instalar um atuador numa caldeira, eu estou usando o exemplo de caldeira, que é onde tem bastante atuador, tá, pessoal? Que não só a função de abrir ou fechar. Se você colocar eles lá na frente, que eles têm a função, por exemplo, do atuador de bater a fornalha. O que é bater a fornalha? A fornalha fica lá embaixo, ela vai sujando, né? Vai queimando os pozinhos, por exemplo, de madeira, que seja de material cana, e aí de algum tempo em um tempo eu tenho que bater ela. O que é? Eu avanço um pistão que pega um eixo que a cremalheira dela faz assim, ó. Entendeu? Ela vai fazer um movimento de abrir e fechar. E aí na hora que ele faz o movimento de abrir e fechar, eu tenho aqui, vindo na posição da frente, uma alta temperatura, né? Eu tenho um vapor aqui, né? Ou a gente até fala que às vezes a gente tem aqui um lastro de fogo, né? Então, se esse material aqui da bucha não suportar essa temperatura, ela vai acabar danificando, rasgando e ficando ressecada. Então, o ar que vai estar aqui dentro movimentando, ele vai acabar vazando pela frente e perdendo a eficiência, tá? O cabeçote dianteiro é essa parte só daqui onde que a gente faz a prensagem, né, da camisa no cabeçote, que é os topos, né? A gente tem o topo, vamos falar, da cabeça e a parte inferior da camisa aqui do nosso cilindro, né? Então esse daqui é o cabeçote dianteiro e o cabeçote traseiro, ok? As entradas de ar, né? Então a gente tem aqui no número 8, a gente tem a entrada, se ele for duplação, vai ter uma entrada aqui nesse cabeçote dianteiro e uma outra entrada no cabeçote traseiro, tá? Se ele for simples ação, a gente só tem uma entrada, porque o recuo é dado por mola. Os sensores magnéticos, caso tenha cinta na parte interna aqui. A haste em si, tá? A haste que a gente tem aqui, que é o 10, né? É toda essa parte que vem aqui dentro, tá? E que sai para fora, né? Que seria o pedaço que vai sair para fora. A guia do embolo, que é o número 11, é onde fica essa parte aqui mais ressaltada, né? Eu tenho a haste que termina aqui, eu tenho uma parte ressaltada que é ela que vai andar na camisa, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o anel O-ring, eu tenho um anel de tipo Teflon aqui dentro para fazer essa corrida aqui dentro, tá? Isso daqui também dentro, pessoal, ela tem graxa também, tá? Um pouquinho de graxa para ela poder deslizar, então ela precisa às vezes de uma lubrificação. Aqui a vedação do embolo, né, que é o 12, tá aqui, que é a vedação que eu falei que é o O-ring ou o anel lá de Teflon. O cabeçote traseiro e parafuso de amortecimento, que é o 14 também, que influencia quando o cilindro está retornando, ele retornar mais lento ou avançar mais lento, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Não. Beleza. Vamos lá. Bom, o simplização, vocês estão vendo aqui, a gente tem o desenho. Prestem atenção, ó. Esse daqui é o que a gente tem lá no laboratório industrial, certo? Quando eu tenho simplização, eu tenho só uma entrada de ar, correto? E aí dentro dele aqui eu tenho uma mola, certo? Então aqui, ó, no desenho superior aqui esquerdo, o ar entra por aqui, empurra bate aqui no meu embolo, né? Empurra ele aqui para minha haste para fora
E quando eu tiro o ar daqui, esse retorno aqui, a mola faz o esforço de retornar. Então, ó, esse é o símbolo do atuador, né? Simplização, correto? Tem aqui a parte do eixo, o embolo aqui, né? E a mola aqui. Esse cara aqui, ó, eu preciso de ar. Se você olhar aqui, ó, a entrada do lado esquerdo, eu preciso de ar para ele avançar, tá? Eu posso ter o desenho ao contrário. Eu preciso colocar ar para ele recuar, para ele vir para o lado esquerdo, certo? Então aqui, ó, avanço por ar e retorno por mola. Aí eu posso ter esse daqui, ó, avanço por mola e retorno por ar. A mola dele aqui já está avançada, então o eixo, né, do meu atuador já está avançado, e na hora que eu coloco ar aqui, ele vai fazer o recuo desse atuador. Então esse é o símbolo de atuador já avançado, tá? Retorno por ar. Bom, esse daqui é um desenho do duplação. Duplação tem 2 pontos de entrada de ar, certo? Tem aqui ó, o desenho dele fisicamente, como tem lá no laboratório. Então tem um ponto atrás e um ponto na frente. Aqui uma vista dele em corte mostra que quando eu coloco o ar de um lado, ele empurra para recuar, ou mantém ele recuado. E quando eu colocar o ar, e todo o ar que estiver desse lado, ele vai ser solto, né? Ele vai voltar para o circuito. E se eu colocar ar aqui nessa parte de trás, ele vai empurrar e o ar que estiver nessa câmera vai sair por esse orifício aqui. Beleza? Esse é o simbologia, pessoal. Quando é duplação, motor duplação, ele vai ter principalmente esses 2 risquinhos aqui, ó, na parte de baixo, e não existe mola aqui, ok? Bom, o duplação com amortecimento é a mesma coisa, porém ele vai ter aqui, ó, um ajuste dos parafusinhos, né? Então, ó, é para evitar impactos secos e danificação das partes. Então, aqui dentro, quando o ar faz o processo de empurrar essa haste, eu tenho aqui ó, um parafuso que consegue pegar esse ar aqui e fazer a redução dele, que ele saia por esse orifício. Então ele vai vir e quando chegar próximo aqui, essa compensação de ar que estaria saindo direto para a atmosfera, ele faz uma contrapressão para que ele diminua a velocidade para bater aqui no batente, né, do cabeçote dianteiro ou do cabeçote traseiro. Bom, pessoal, esse desenho aqui são todos os desenhos que a gente deve usar para mostrar o atuador, tá? De duplação. Então, quando tem o duplação, você vê que o duplação ele tem aqui praticamente 6 desenhos, né? Então, praticamente é quase as mesmas coisas. Então, eu tenho aqui, ó, amortecimento dianteiro fixo. Então, significa que eu não tenho nada desenhado aqui, só esse batentinho aqui, ó, que é o amortecimento, tá? Quando eu tenho com uma seta aqui, ó, transpassando aqui o nosso embolo, significa que eu consigo ajustar esse amortecimento, né? Ele pode avançar e aqui ele diminui um pouquinho a velocidade. Quando ele não tem, ele já faz o avanço e tem o batente aqui que vai bater no final da camisa no cabeçote. O traseiro é a mesma coisa, amortecimento traseiro fixo, não tem nada aqui, só o desenho para o lado de trás. E quando ele é variável, ele tem a setinha aqui para cima. E quando ele é duplo amortecimento fixo, eu tenho o desenho aqui para o lado esquerdo, que é o traseiro, o dianteiro, que é aqui na parte da frente, também eu tenho a seta. Então, toda vez que tiver seta, pessoal, eu tenho variação do amortecimento. Eu consigo diminuir e aumentar esse amortecimento. Tranquilo, pessoal? Positivo. Positivo? Tranquilo. Tudo certo. Beleza.
Haste dupla, pessoal. Eu posso ter cilindro de haste dupla. Então, se eu mando atuar um lado, ele avança, por exemplo, o lado esquerdo e recolhe o lado direito. Se eu mando atuar o lado esquerdo, ele avança o lado direito e recua o lado esquerdo. Isso pode ser usado para abrir portas, né, por exemplo, ou uma atuação que eu tenho que fechar de um lado e abrir do outro lado. Certo? Esse a gente não tem lá na instituição, tá? Eu tenho os contínuos, né, ou chama o tandem, né, desculpa, é que ele tem atuação simultânea, né, traça de dois atuadores de duplação, que forma só um, e com a pressão simultânea dos dois embolos, a força será somada. Então, recomenda-se para obter grande desempenho quando a área útil do atuador é pequena. Então, o que acontece? Eu tenho como se fosse 2 em 1, certo? Onde que eu posso usar isso daqui? Quando eu quero fazer transporte de líquidos, tá? Eu posso colocar aqui esses carinhas, dois assim, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma. Tô sem uma caneta aqui. Por exemplo, eu tenho um reservatório e quero mandar o líquido que está lá, por exemplo, uma altura de 14, 15 metros. Eu vou ter uma tubulação. Vocês estão enxergando a caneta aí? Ou não? Sim, sim. Tá. Sim. Vamos supor que eu tenho aqui uma tubulação. Quando eu coloco esses carinhas, eu coloco, por exemplo, um aqui e outro aqui, ó, na tubulação. Eu posso usar essa parte interna aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Na apresentação. Essa parte interna aqui, para receber, por exemplo, o líquido, tá? E preencher o líquido aqui. Então eu tampo essa parte aqui, ó. Parte da frente eu tampo e deixo só a parte traseira. Aqui eu deixo as duas normal. Isso aqui como reservatório. Então ele pode funcionar igual o pistão, né? Na hora que esse daqui vai para trás, ele puxa o líquido, certo? Para dentro dessa caneta. E aí na hora que ele manda com essa daqui, o outro puxa e ele vai trabalhando sincronizado, um puxa o outro. Então com isso eu crio uma forte pressão para que o líquido que tiver aqui passando, vai ficar dentro desse, consiga subir grandes alturas, né? Eu posso usar ele para esse tipo de uso aí, tá? É claro que não pode ser um líquido muito corrosivo, tá? Se for, por exemplo, uma água ou um óleo, o pessoal usa, por exemplo, para anti-espumante de tonel, alguma coisa assim, eu posso usar que não vai danificar a parte interna aqui. Também não pode ter graxa, tá? Aqui essa parte roxa, pessoal, é os anéis que eu comentei lá, ó. Ele tem geralmente um anel aqui de Teflon e também tem um anel O-ring aqui também para poder correr aqui e ao mesmo tempo fazer a vedação quando tem a pressão, tá? Bom, eu posso ter o multiposições, né? Então, conforme eu vou fazendo a atuação, ele avança, por exemplo, 25%, 50% e 100%, né? Ou 25%, 50%, 75% e 100% de atuadão. Então, eu tenho um controle aqui de posição, tá? Então, a posição 0, a posição 100 e aí as outras dividido intermediário. Porque o cilindro pneumático, a gente não tem precisão, tá? Na aula passada, é difícil eu controlar a precisão. Quando eu quero precisão, é mais indicado o óleo. Apesar que hoje a gente tem vários sensores que a gente consegue, dentro da pneumática, colocar uma faixa ali de esterese, né, que a gente fala, ou uma faixa de ponto morto, que a gente pode atuar dentro daquela variação, tá? Mas o uso, geralmente, do cilindro pneumático é sempre 100% avançado e 100% recuado. Se eu quero posições, aí eu tenho que usar um cilindro que me dê essa característica de posição. Okay? Bom, atuador linear, né, sem haste. O que acontece aqui? Ó? Ele tem esse desenho, tá, aqui embaixo, você vê o desenho aqui. Ele não tem a haste que sai para fora, mas ele tem aqui como se fosse só o embolo.
tá? E o embolo é ligado na parte de cima como se fosse um carrinho, né? Então aqui tem a vista dele, né? Então conforme eu coloco de um lado, ele faz o movimento de um lado e para o outro, e aí eu tenho esse carrinho aqui em cima que eu posso adaptar qualquer coisa para fazer, né? O movimento. Eu posso adaptar outro pistão aqui, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero fazer posicionamento, eu quero fazer lá uma matriz X, Y, Z. Eu posso usar um desse daqui para carregar uma garra ou só movimentar um lado de outro pistão, tá? Aqui ele até mostra, ó. Então eu tenho aqui a atuação de um cilindro, né, um atuador. Então aqui eu não tenho hastes para fazer o movimento, tá? Tem aqui as garras também. E aqui a parte interna dele aqui, provavelmente eu posso fazer o carrinho andar aqui na posição X ou na posição Y aqui de subir e descer, tá? Bom, motores rotativos, né, ou movimentos atuadores rotativos, os mais conhecidos são esses daqui, né, que é o de palhetas, tá? Esse a gente tem lá na instituição. Então aqui, ó, duas coisas importantes. Tá vendo o desenho do lado esquerdo aí? Eu acho que está do lado esquerdo de vocês, com uma direção de fluxo. Aqui é o meu lado esquerdo, eu não sei se aí é o lado direito de vocês. Lado esquerdo, né, professor? Tá. Então observe aqui, ó, o desenho da parte interna, ó. Eu tenho um triângulo aqui, ó, vazado, que eu estou falando de ar. Quando eu tenho somente um triângulo, significa que ele só vai para uma direção, tá? Ou esquerda ou direita, tá? Então, se ele é giro para a direita, ele vai girar só para a direita. Então, você pode colocar ar aqui do lado de cima, ele não vai mudar a rotação. Esse outro aqui, ó, ele já indica que a gente tem duas posições, né? Então, eu posso girar horário e anti-horário, ok? Essa que é a diferença dos dois. Então, prestem atenção na simbologia, tá ok? Ó, a única coisa que diferencia um do outro é o triângulo na parte interna. Quando eu tenho um triângulo só, ele só gira para um lado, ou esquerda ou direita. E aí, quando eu tenho dois triângulos, ele pode girar para a direita e pode girar para a esquerda. E a parte interna dele é por paletas aqui, ó. Eu tenho um eixo lá interno, fora de centro, e aqui eu tenho umas paletas que podem ser plásticas ou até metálicas, dependendo da situação, né? O material mais mole para o alumínio. Para que ele, quando você injete o ar, essas paletas aqui, ó, vai tendo espaço para movimentar o ar até sair para o outro lado. Aí as paletas entram. É o mesmo princípio da parafusadeira pneumática, tá? Dentro da parafusadeira pneumática, ele é desse jeito. Ele vai ter um eixo aqui cilíndrico com espaços para paletas, tá? Aí, falando em parafusadeira, só tem que se atentar ao seguinte: se sua parafusadeira pode aceitar óleo, tá? Isso é importante. Porque hoje em dia elas são autolubrificadas. O que significa isso? Ela já vem lá, por exemplo, com uma pequena vaselina, algum material interno que faz com que ele seja lubrificado e não precise de óleo. Então, aqueles reguladores que a gente tem, que é o lubrifil, né, a unidade de conservação, se ela estiver mandando óleo para uma parafusadeira que não tem necessidade, a vida útil dela vai diminuir, tá? As palhetas aqui vão acabar se contaminando com o que tiver, a graxa aqui, ou o grafeno, se for o pó que estiver aqui, né, de grafite, e aí elas podem desgastar e também ficar emperradas aqui, não conseguir fazer o ciclo de abertura no total aqui e depois voltar para dentro, tá vendo? Elas saem e aí conforme como está fora de centro, ela vai fechando porque está batendo aqui na parte da parede externa. Isso é importante, tá, pessoal? Bom, aqui os osciladores, né? Então eu posso ter oscilações de 180 graus, né? Eles também funcionam com tipo paleta, então ele oscila, por exemplo, a 90 graus para a esquerda e 90 graus para a direita, tá? Então eu só vou conseguir fazer movimentos de 180 graus, tá? Não um giro completo. Então isso que caracteriza como não sendo um motor.
Só que eu também não consigo colocar isso em posições de 45 ou 30 graus, 60 graus. É sempre ou o grau mais alto, 180, ou o grau mais baixo, seria o 0, certo? Ou se eu tiver aqui um ajuste também, eu não sei se às vezes tem um pino, né? Eu posso colocar aqui os pinos que vai limitando o grau. Se eu quero só 30 graus, eu vou aqui e limito para movimentar de 0 a 30, ou de 0 a 90, ou de 0 a 120, ou de 0 até 180, ok? E aí eu coloco o ar de um lado, ele vai para um lado, ar de outro, ele vai para o outro. E esse daqui é o simbologia que a gente tem. Os atuadores também oscilantes aqui, que é os rotativos com tipo pinhão e cremaleira. Então aqui, ó, a gente tem o sistema de pinhão e cremaleira aqui, que é como se fosse uma engrenagem, onde ele vai passar dentro de uns riscos, né, uns cortes aqui, tá? Então o movimento desse cara faz com que essa haste ande para um lado ou ande para o outro, tá, ok? Atuadores na indústria, a gente tem atuadores que a gente chama rotativo, a cabeça dele, do atuador lá dentro, ele é de cremaleira. Eu tenho uma peça desse lado, que ela tem umas ranhuras, aí no centro eu tenho o meu pinhão, que é um eixo todo também com ranhuras externas, ele movimenta um dentro do outro, e aí ele faz esse movimento, abre e fecha. Tá? Aqui dentro a parte externa dele, né? E aqui eu tenho um eixo que vai rodar aí até 90 graus. Aí a parte interna, tá? A gente tem aqui algumas partes. Então aqui eu tenho o número 7, que é a minha cremaleira. E aqui eu tenho o meu pinhão. Eu transformo um movimento, vamos falar, linear para um movimento rotativo, ok? Esse uso aqui, pessoal, ó, não sei se vocês já viram aqui no lado esquerdo, quem trabalha na indústria já deve ter visto isso daqui, ó. Isso daqui é uma válvula, tá? A gente às vezes chama ela de on-off, né? Porque ela abre e fecha. Aqui embaixo é a parte da válvula. Aqui é aquelas válvulas igual que a gente tem em casa, que só dá meia volta, né? Vira lá 90 graus ou 30 graus. Quando eu instalo um atuador aqui dentro, aqui nessa parte preta, vocês estão enxergando aqui, ó, é o meu pinhão, fica aqui dentro. E aqui nessa parte azul, quando eu tiro essas tampas aqui, ó, desses lados, eu tenho a cremaleira, que é uma peça que ela começa de um lado, em L, e vira aqui, e do outro lado eu tenho também uma peça que começa desse lado e vira desse lado. Então, conforme eu rodo, as peças entram para dentro, e depois quando eu giro para o outro lado, 90 graus, elas voltam para fora. Então elas chegam quase que bater aqui no final, onde eu tenho esse parafuso aqui, que é o batente, né? Quanto mais apertado, menos vai ser o curso de abertura aqui da válvula. E esse aqui é o oscilador de um grau definido, né? Então ele veio só um pouco para cá e um pouco para lá, tá? Esse é o símbolo dele aqui que a gente tem. Tranquilo, pessoal? Pessoal, tranquilo? Opa, tudo certo por enquanto. Tudo Estão certo. dormindo aí? Não. Tudo mais ou menos aí. Tava com o áudio desligado. Se tiver dúvida, pessoal, como eu tô com a minha tela inteira aqui, ó, eu não tô visualizando vocês aqui, tá? Aí vocês dão um toque aí para eu ver. O único que tá aqui na minha tela aqui é o Leandro. É, porque é pequeno, né? Parece. Capaz. O Raio Gente. tá só a ponta da cabeça. É porque ele é gerente. Ele tem que ficar na frente. Vamos lá, então. Ó, eu tenho aqui... Deixa eu só minimizar aqui. Tem os osciladores, né? Como eu falei, ele vai oscilar para um lado e para o outro, como com cremaleira e pinhão. Então aqui é a simbologia, ó, tá? Eu tenho aqui uma setinha interna e outra, e aqui uma haste. Essa haste que movimenta para lá e para cá. Bom, válvulas direcionais. Vocês já viram essa válvula aqui? Onde vocês trabalham? Já viu acoplado em alguma peça? Eu não. Sim. Eu já vi. A gente chama muito isso daqui, ó, de válvula solenoide, né?
Às vezes o pessoal fala assim, é válvula solenoide. Só tem que lembrar que a válvula solenoide, o solenoide em si é só a partinha preta aqui, ó, tá? Eu tenho a bobina solenoide e a bobina aqui. Isso daqui é uma válvula direcional, tá? Mas o pessoal fala solenoide, não tem problema, é a mesma coisa. Mas lembre-se que quando eu falo válvula direcional, eu estou falando do conjunto inteiro. E solenoide é só quando eu tenho a parte elétrica acoplada nela, certo? Então, a função dela aí está descrita, que é orientar a direção que o fluxo deve seguir. Então, aqui, ó, eu tenho duas saídas, tá? Essa parte de cima são saídas, e essa parte de baixo aqui é minha entrada. O ar entra aqui, e aí eu tenho nas laterais duas solenoides, que vai falar, olha, sai por esse lado. Na hora que eu aciono esse outro lado, sai por esse lado. Então, eu tenho que levar em considerações algumas coisas, que é a posição inicial. Quando eu alimento o ar aqui, nesse caso, o ar vai estar saindo de um lado ou de outro, ou ele vai estar o ar estancado aqui, parado aqui no meio, tá? Eu tenho o ar chegando, o ar fica parado aqui dentro e não tem nada saindo. Como eu também posso ter o ar entrando aqui e saindo em um dos lados, ok? Então eu tenho que levar em consideração a posição inicial, se ela é normalmente aberto ou normalmente fechado, o número de vias, tá? Desculpa, o número de posição, se ela é 2 posições, 3 posições, tá? Aqui dentro, depois a gente vai ver. O número de vias, o que é o número de vias? É o número de conexões que eu posso fazer, tá? Então eu tenho uma conexão aqui, outra conexão, e eu posso ter conexões vazias, tá? Eu tenho que considerar isso daí também. O tipo de acionamento, o que é o acionamento que eu comando? Se ela é manual, se ela é mecânica ou se ela é elétrica, tá? E o tipo de retorno. Se de repente aqui, ó, desse desenho eu tenho duas solenoides. Eu posso ter solenoide de um lado e aqui do lado interno dela, né, que a gente não visualiza, ela é um retorno por mola, tá? Ou um retorno por ar também. Mas a gente vai debater isso daqui. Então, válvula direcional, pessoal, eu tenho que considerar esses 5 itens aqui, tá? Posição inicial, número de posição, número de vias, o tipo de acionamento e o tipo de retorno, tá? Todas as válvulas direcionais aí que a gente conhece. Bom, falando do número de posições, pessoal, olha aqui, ó, no desenho aqui dos quadrados. As posições, eu sempre levo em consideração ao número de quadrados, tá? Se eu tenho 2 quadrados, 2 posições. 3 quadrados, 3 posições. 1, 2, 3 posição. Aqui é 1, 2 posição. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Próximo item aqui. O número de vias, né? O que é vias? São as conexões que eu vou ter desenhado lá dentro da minha válvula direcional. Quando eu tenho aqui, ó, no desenho, depois eu vou mostrar um desenho aqui no software, tá? Eu tenho aqui uma seta, ó. Eu tenho uma entrada aqui e na ponta eu tenho outra saída. Então isso daqui, para mim, ó, eu considero sendo 2 vias, ó. O começo da seta e o final da seta. 2 vias. Quando eu tenho só uma entrada, aqui, ó, que é o T, e tenho essa linha em cima aqui, isso aqui não quer dizer que eu tenho 3 vias, tá, pessoal? Eu só tenho uma. Ela entra aqui, ó, e é paralisada, é tampada, tá? Então, quando eu tiver esse desenho aqui, ó, eu só tenho uma via, que é só uma entrada. Quando eu tenho uma seta, significa que eu estou entrando aqui e saindo do outro lado, tá? Então, aqui são 2 vias e aqui é uma via só, tá bloqueada, tá? Entenda isso como sendo bloqueado, ok? Bom, a direção do fluxo, né? A gente viu lá as setas, né? Então eu tenho várias direções que podem me indicar o sentido que o meu ar vai passar por dentro dessas posições, né? Que é a minha válvula direcional. Então, ó, as setas indicam as interligações internas da conexão, mas não necessariamente o sentido do fluxo, tá? Quando eu tenho aqui, ó,
Esse sentido aqui, eu tenho uma posição, certo? Eu tenho um quadrado só. Então, eu tenho uma seta aqui. Então, ele tem quantas vias aqui, pessoal? 2. 2 vias. Todo mundo concorda? Sim. Esse daí é uma via só. Sim. Não, ele é 2 vias. 2, né? Uma de entrada e uma de saída. Isso ó, aqui ó, uma entrada e aqui uma saída. Toda vez que eu tiver seta, é 2 vias, tá? Cada seta indica 2 vias. Esse cara aqui, ó, eu tenho uma posição, porque é só um quadrado. E quantas vias eu tenho aqui? Então aí vai ser 4. 4. 4 vias. Por quê? Cada seta equivale a 2 vias, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Seria uma entrada e uma saída, no caso, professor? Isso. Uma entrada Cada seta, e uma né? saída. E aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Tenho quantas posições aqui? 4? Não, posição. Posição 2. Uma só. Posição são a quantidade de quadrado, tá? Aham. Tá? Posição é o número de quadrado. É um só. E vias, quantas vias eu tenho aqui? 4 vias. 4 vias, tá? Ô, professor, Oi, diga. nesse caso, entre elas está cruzando em diferente, ela é uma via única ou ela se cruza ali no meio tendo um tipo de uma encruzilhada ali, podendo vazar para um lado quanto para o outro? Ou é direto? Não, esse desenho aqui é para mostrar para a gente que quando ocorre uma mudança, o caminho do ar ele vai passar e sair, por exemplo, no orifício ao lado direito, tá? Então, por exemplo, às Sim. vezes eu tô com a mangueira aqui do lado esquerdo, quando entrar nessa posição, o ar provavelmente vai sair para o lado direito, tá? Sim. Mas aqui, ó, lembrando aqui que ele falou aqui na parte vermelha, ó, quando eu tenho a seta, não quer dizer que o ar sempre vai vir da parte de baixo da seta para cima. Ele pode Sim. vir da parte da seta para baixo, tá? Isso daqui é só para indicar o número de vias e não o sentido do ar. Porque o ar, ora, ele pode estar indo e ele pode estar voltando pelo mesmo canal aqui, ok? Bom, aqui do lado, né, a gente tem algumas válvulas, tá? E aí, como que a gente vai analisar aqui, por exemplo, dando uma olhada nessa válvula aqui da parte de cima? Aqui ele está falando de escape, né? Vamos falar primeiro de escape. O que é o escape? É essa conexão que eu tenho aqui, ó, na saidinha da válvula, tá? Quando eu não tenho, eu tenho aqui só esse triângulo aqui, ó, um triângulo vazio, significa que aqui o ar ele está saindo para a atmosfera, tá? Se o ar está retornando aqui, ó, ele vai sair para a atmosfera. Então, todo o ar que estiver voltando, entrar nesse lado aqui, ele vai sair para a atmosfera. Então, vai fazer aqueles barulhos de ar, né? Tsh, saindo o ar quando é atuado. Então, atuou, vai fazer tsh, atuou para o outro lado, tsh, vai fazendo esses barulhos, tá? Quando eu tenho conexão com ar dirigido, né? O que é isso? Eu posso pegar esse ar daqui e mandar para outro lugar, para atuar, por exemplo, outra válvula, ou para uma função de limpeza, alguma coisa assim, tá? Então é um triângulo aqui, só que ele tem um risquinho. E quando eu tenho o dirigido com esse desenho, que é um silenciador, é quando ele faz a atuação, mas aquele barulho que a gente escuta que indo para a atmosfera, a gente não consegue mais escutar, tá? Então fica no silenciador. Depois eu vou mostrar aí o desenho do silenciador. Então só para a gente já recapitular aqui, ó. Essa válvula de cima aqui, quantas posições ela tem? 2. Duas. Todo mundo concorda? Porque é um Sim. quadrado, certo? Positivo. 2 posições. Sim. Posição. Quantas vias existe aqui? Essa válvula? 2. Não, vias? 4. Vias é 4. 4 vias? É. Entrada e saída cada seta, Certeza? né? Aqui vocês falam Duas. 4 por qual?
Aqui é duas posições e quantas vias? 4, mano. 4? Por quê? Tem aqui uma, É, duas. duas. Pelas duas setas, né? Essa aí é vazia, né? Eu acho Isso, que era daqui também é três, uma via. Isso daqui também é uma via. É a via. 3 vias, né? Então, no caso. Nossa, seria 6, né? Tá, vamos lá. Acho que é no próximo slide, mas eu vou já adiantar aqui, ó. Quando eu tiver a minha válvula direcional aqui com 2 quadrados, ou 3 quadrados, ou 2 posições, ou 3 posições, eu devo olhar sempre e somente um quadrado, tá? Eu tenho 2 aqui, certo? Sim. Ó, eu tenho 2, certo? Então eu sempre olho o quadrado, geralmente do lado esquerdo, tá? Que é o quadrado do descanso. Se ele for 2 posições, tiver 2 quadrados, eu olho o quadrado aqui do lado direito, desculpa. Sempre do lado direito, tá? Então eu desconsidero o lado esquerdo e olho sempre o quadrado do lado direito. Então aqui, ó, quantas vias eu tenho? Eu tenho uma aqui na parte de cima, 2 na saída da seta e 3 aqui, tá? Então essa daqui é uma válvula, 2 posições, 3 vias, ok? Eu considero só um lado do quadrado. Essa daqui também é a mesma coisa, ó, 3 vias, e essa daqui 3 vias, ok? Mas por quê, professor? Porque internamente, quando a gente faz a representação por quadrado, lá internamente da sua válvula direcional, ela não existe um quadrado. Existe lá um eixo interno que faz as vedações das vias, tá? Então eu tenho aqui dentro, no real, né? Quando eu vejo a válvula real, não existe quadrado lá dentro. Existe um eixo Sim. que vai movimentando para a esquerda e para a direita e ele vai tampando as vias. Então quando eu vou olhar na válvula real, eu não vou ver aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Seria aqui, 6 vias, né? Quando eu for uma válvula 2 posições, 3 vias, você vai ver que só vai ter 3 furos. 1, 2, 3, tá? Eu sempre considero um quadrado somente. Quando eu tiver 3 quadrados, eu também só olho um quadrado, tá ok? Sempre do lado direito? O do lado direito, sempre quando for 2 posições. Quando for 3 posições, 3 quadrados, automaticamente eu posso olhar o quadrado do centro. Tá? Ou o quadrado do centro ou do lado direito. A quantidade de vias vai ser a mesma, mas eu só considero somente um quadrado. Tá? Beleza. O silenciador, pessoal, aqui tem um desenho, ó. Eu posso ter um silenciador aqui todo metálico, né? Então aqui tem feito como se fosse microfuros, tá? Metálico já feito. E eu posso ter de plástico, onde que aqui dentro tem um filtro, certo? E eu tenho um ajuste aqui, ó, de parafuso que faz aumentar ou diminuir a saída do ar, tá? E a gente usa esse símbolo aqui, tá? Ele evita de fazer barulhos na atuação do cilindro. E também, se eu fechar tudo isso daqui, se eu estou mandando, por exemplo, o ar para a atmosfera, se eu fechar com o meu parafuso aqui, ele também acaba segurando o ar de retorno, tá? Então isso às vezes atrapalha, muito, muito apertado, atrapalha na velocidade do atuador. Tem que dosar. Esses aqui já são fixos, tá? Não tem dosagem. Esse daqui dura mais, porque ele é de metal. Esse daqui, dependendo de onde está instalado, no ambiente muito quente, ambiente que pega sol, ou um ambiente ácido, vamos falar assim, né? Que tem as nuvens de ácido ou de produtos químicos, ele vai acabar detonando, estragando, porque o plástico dele ele é resistente, porém não é o mesmo do próprio atuador, né? Eu posso ter atuadores que são metálicos, as válvulas direcionais, né? Então aqui, ó, voltando à questão da simbologia, tá? Então, ó, VD aqui, pessoal, quando vocês vê a palavra aqui VD, é válvula direcional, tá? Válvula direcional. Essa daqui, ó, por que ela é 3/2 vias, tá? O que significa 3/2? Bom,
eu sei que cada quadrado desse é uma posição. Então, se aqui tem 2 quadrados, esse 2 aqui, ó, que está após a barra, é de posições e não de vias, tá? Essa vias aqui, ó, ela indica o valor de 3. Acho que aqui não tem caneta aqui, né? Ó, então sempre eu vou escrever dessa forma, ó. Válvula direcional 3/2 vias. O vias do final não é referente ao número que está antes, é referente ao número que está no início da numeração, ok? Por que é 3? Ó, 1, 2, 3, tá? Tá aqui marcado 1, 2, 3 vias, 2 posições. Essa válvula aqui é 5, ó. 5 duas vias. Eu tenho 5 vias. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 posições porque eu tenho 2 quadrados. Aqui, ó, se você olhar, eu tenho 3 posições e 3 vias. Então, aquela questão de olhar quando a gente tem 3 quadrados. Se eu olhar o quadrado último aqui da direita, eu vou ter, ó, 1 via, 2 vias, 3 vias. Se eu olhar o quadrado do centro, eu tenho 1 via, 2 vias, 3 vias. É claro que aqui, ó, eu tenho uma comutação, né? Ela tem aqui uma interligação. Então, quando for 3 posição, eu posso olhar o centro ou posso olhar o canto aqui do lado direito, que vai ser a mesma quantidade de vias, ok? Aqui demonstrando o funcionamento, pessoal, ó, eu tenho aqui o atuador, simples ação, retorno por mola, e aqui eu tenho minha válvula direcional acionada de forma mecânica, né, com a mão, assim, ó. Então eu vou ter aqui no posição de entrada, que é o meu quadrado, naquela parte da via, bloqueado. Então aqui a minha via está parada, e o ar que está aqui, ó, dentro desse cara aqui, dessa parte, ela vai estar aqui na mesma mangueira, por exemplo, vazia, né? Tá com o ar da atmosfera aqui. E aqui o que tiver de ar, ele vai sair aqui por esse orifício que tem. Na hora que eu posiciono, por isso que a gente usa a referência do quadrado, quando eu aperto aqui, ó, tá vendo que eu estava no quadrado da direita, certo? Agora, quando eu movimento, passa a adotar o quadrado da esquerda. Então, o ar que estava aqui, ó, nesse desenho do lado esquerdo, ele vai passar aqui, ó, nessa via reta aqui, ó, tá? Ela que vai se posicionar aqui, ó. Tá vendo que a parte externa eu não mudo. O que muda é a parte interna, tá? Tranquilo? E na hora que muda isso, o ar passa e vai diretamente para o atuador e o que tiver de ar aqui vai sair para a atmosfera. Bom, os acionamentos a gente tem divididos aqui, ó, em manuais, mecânicos, elétricos e pneumáticos diretos, né? Então, os manuais, eu tenho esse símbolo aqui, que é geral, que é um botão, o acionamento, às vezes o pessoal fala assim, por mão. Eu tenho o botão, tá? Eu tenho alavanca e pedal, tá? Lembrando que, ó, alavanca eu tenho como se fosse um homenzinho aqui, ó, uma cabeça aqui, um corpo e 2 braços, por alavanca. E o pedal faz o formato aqui de L, que é como se fosse eu colocar o pé. Eu posso ter os mecânicos, que é do tipo pino, que é onde que bate alguma coisa ele vai entrar para dentro. Eu tenho a parte de mola, que é interno. Eu tenho os roletes, que é aquela que tem a rodinha, e tem os gatilhos, né? Ou escamoteável também chama. Que ela só aciona, às vezes, só numa posição. Só aciona quando eu vou, por exemplo, aqui de baixo para cima, ou de cima para baixo. Eu tenho os elétricos, que é solenoide com uma bobina, e tenho o solenoide com 2 bobinas aqui nesse desenho. E tem os acionamentos diretos ou pneumáticos, né? Então eu tenho aqui o piloto positivo, quando eu estou colocando o ar na minha válvula direcional, e quando eu tenho o negativo, né? Ou quando eu tenho tirando o ar da minha válvula direcional. E aqui eu tenho diferencial de áreas, né? Eu tenho ar de um lado, ele aciona, ou se eu tiver mais ar de outro, ele vai fazer o acionamento. Bom,
aqui só para a gente ver os meios, ó, a válvula, pessoal, a parte interna, tá? Ela pode ser a mesma para vários tipos de acionamentos, ok? Então, se eu vou representar botão, eu tenho esse símbolo aqui. Se for acionamento manual, eu posso fazer reto também. Eu tenho aqui o alavanca, o pedal, o acionamento mecânico, o piloto hidráulico, se for óleo, né? O piloto pneumático, tem um triângulo aqui. Ou solenoide, eu tenho um risco para indicar. Mas o interno aqui, eu posso ter uma válvula. No caso aqui, essa é 2 vias. Por que 4? Porque 4 vias, 1, 2, 3, 4. Sempre eu falo 4/2, que é posição, e vias no final da frase, tá? Para falar que é 4 vias. Bom, aqui é o símbolo do... Como que é o símbolo dos acionamentos, né? Então eu tenho aqui botão, certo? Pedal, rolete, e aqui a solenoide. Tá? Vê que a parte interna não muda nada. E aqui, ó, o retorno, tá vendo que está desenhado uma mola aqui? Todos? Sim. Isso significa que, quando, por exemplo, se eu apertar aqui com a mão e soltar, a mola vai fazer ele voltar. Então, ó, lembra que o quadrado se movimenta? Se eu apertar esse quadrado aqui, ó, vem para cá. Se eu tirar a mão, a mola empurra o quadrado pro lado esquerdo, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma rodana, se eu apertar aqui com a rodona, ou passar aqui, o pino vai entrar, ela vai avançar para o lado de cá, e aí ela vai retornar por mola. E o elétrico também. Se tiver eletricidade, esse quadrado aqui vai ser atuado, então aí o ar que está aqui vai passar aqui reto, e quando eu tirar a eletricidade, o retorno vai acontecer pela mola. Tá? Eu posso ter combinados também, pessoal. Ó, válvula direcional combinada é quando eu tenho 2 acionamentos. Então eu tenho, ó, botão e elétrico, que é solenoide. Eu posso ter botão aqui, no segundo item, e também precisar da pressão, né, ou do piloto, que a gente chama. Okay? Eu posso ter botão e solenoide com piloto positivo. Então, além de eu ter o botão, a solenoide, eu preciso ter aqui, ó, com esse triângulo, um piloto, ter ar também do lado, tá? Como se fosse um acionamento triplo. E aqui é por solenoide e piloto positivo, né? Que é só os dois aqui. Então, esse daqui é o extremo, que seria 3, tá? Eu, particularmente, nunca vi acionamento com três botões. Eu já vi com 2. Geralmente, um mecânico e um elétrico para acionar, tá? Bom, todas as vias, pessoal, aqui existem numerações, tá? Então, aqui eu tenho a norma DIN, que é alemã, e a norma ISO, que é a internacional, que a gente mais encontra aí. Então, tudo que for relacionado à pressão, à entrada de ar, ela tem que ser número 1 ou letra P, tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem essa válvula aqui, ó, ela é 2 posições, 5 vias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O que acontece? Números ímpares, 1, 3 e 5, né, ou todos os números ímpares, eles vão ser na parte de baixo da válvula, tá? Números pares é na parte de cima, que é para onde vai para o atuador, ok? Então aqui, ó, o número 1 é onde que eu vou colocar minha mangueira, né? A mangueira aqui vai vir e vai entrar aqui no número 1, tá? A minha pressão. A parte de cima aqui, ó, é onde elas vão para o atuador. Se eu tenho aqui um cilindro, né, um atuador, um pistão, o número 4 vai, por exemplo, para o recuo, e o número 2 vai para o avanço, né? E o 3 e o 5 são os escapes, tá? E aí os números externos aqui que a gente usa é de pilotagem, né? Se eu tenho número, por exemplo, uma solenoide ou um acionamento aqui pneumático, eu tenho a numeração 12 e 14 para esses caras aqui. Tá? Então, ó, pressão sempre é número 1, tá? Esse daqui não muda. E a utilização, que vai ser sempre a parte de cima, se ela tiver dois orifícios, é 2 e 4. Se ela tiver um terceiro, vai ser o 6.
E aqui embaixo os números ímpares que faltam, o 3 e o 5, ou se for o 3 e o 7, tá? E aqui as laterais pode ser o 12, 14, ou o 10 e 12, tá? Bom, a identificação das vias, né? Eu tenho aqui uma simbologia que é o símbolo de alimentação de ar. Ele pode ser assim, ó, cilíndrico com uma pontinha preta, ou pode ser um triângulo, tá? Então, a gente falou lá atrás que 1 é sempre onde que a gente vai colocar a pressão. Então, ó, esse símbolo tem que estar sempre interligado onde é o número 1, tá? Tá aqui interligado. E aqui a simbologia aquela lá do escape guiado, aqui o escape guiado, e aqui a parte do atuador. Bom, quando eu sei que a válvula ela é normal fechada ou normal aberta? A gente falou lá que eu tenho a via, que é a minha seta, e tenho o meu bloqueio, que é aquele T. Eu sempre olho, pessoal, o lado direito, ó. Sempre olho o lado direito. Se eu tiver aqui o número 1 e ele tiver aqui, no caso, no T, o número 1 estiver no T, ele é normalmente fechado. Significa que o ar está entrando aqui e fica parado. Se eu tenho o ar entrando aqui nessa via e saindo do outro lado, eu tenho o normal aberto. Significa que o ar aqui, ó, já vai estar mandando para o meu atuador. Certo? Isso é que diferencia uma da outra. Aí eu tenho outras características, tá? Que é centro fechado, quando tudo é fechado. Eu tenho centro aberto positivo. Então, o ar entra aqui, ó, e já sai para os dois lados. E eu tenho o centro aberto negativo, quando o retorno deles aqui, ó, é de saída, tá? Isso aqui é mais difícil da gente ter até esse tipo de válvula aqui, centro aberto positivo. O centro aberto negativo e o centro fechado, a gente encontra bastante também, tá? Significa que eu preciso aqui, por exemplo, de uma dupla solenoide, ou duplo acionamento, né? Então tem que ter um acionamento mecânico desse lado e um acionamento mecânico desse outro lado. Na hora que eu apertar esse lado, esse quadrado que está aqui vai para o centro, então vai atuar esse lado. E quando eu apertar o outro lado, ele vai ser esse quadrado aqui. Só que na hora que eu soltar, não tiver nada apertado, ele sempre vai estar aqui no centro, tá? Sempre o centro aqui parado. Só atua dos dois lados. E aqui é o contrário, aqui sempre vai estar saindo. Na hora que eu apertar um lado, apertar o outro, ele vai fazer a função da atividade aí. Então, pessoal, para a gente ler uma válvula aqui, ó, como que a gente lê? Válvula direcional 2/2. O que é isso? Eu tenho duas vias, ó, uma via aqui e outra via. E eu tenho esse 2 aqui, que é duas posições, ó, dois quadrados, tá? E NF, porque, ó, ele é fechado aqui, ó, normal fechado. O acionamento é por solenoide, tá aqui, do lado esquerdo, e o retorno é por mola. Então, a descrição da válvula tem que obedecer isso daqui, ó, que é quantas vias ela tem e quantas posições, se ela é normal aberto ou normal fechado, qual que é o tipo de acionamento e qual que é o tipo de retorno, tá? Toda válvula na descrição, vou fazer uma atividade ou responder uma pergunta, que válvula é essa daqui, eu tenho que falar toda essa descrição aqui, tá? Toda essa descrição. Aqui eu tenho uma válvula 3 duas vias, tá? Que é duas posição, lembrando que sempre depois da barra é posição, e o que vem antes da barra é via. Uma via, duas vias, três vias. Duas posições, dois quadrados. Acionamento por botão, tá aqui o botão, e o retorno, porque eu tenho uma mola aqui. Aqui eu tenho uma 5 duas vias, então por que é 5? Ó, 5 vias, 1, 2, 3, 4, 5, duas posições que eu tenho dois quadrados, e ela é normal aberto porque, ó, o ar está entrando aqui no número 1 e saindo direto aqui pelo número 2. E o retorno aqui é por mola, tá? E o acionamento aqui que era botão com trava, ó, tem o desenho das travas aqui. Bom, o exemplo de um circuito aqui, pessoal, ó, eu tenho a válvula desativada, sem atuação, e tenho uma válvula acionada aqui. Eu vou abrir o software aqui.
Eu tenho aqui o FluidSim. Eu não lembro se eu tinha colocado para vocês para conseguir isso daqui. Depois eu mando para vocês o link lá no grupo para fazer o download, tá? Fica mais fácil também. Mas eu acho que vocês têm liberação. Ó, eu vou abrir aqui um projeto, só demonstrando, depois a gente vai ter uma aula de FluidSim, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha área de trabalho, que é essa linha vermelha, que é onde eu vou imprimir, tá? Eu vou só arrastar aqui, ó, pra gente ficar vendo. E aqui eu tenho minha biblioteca, né? Eu tenho 3 tipos de biblioteca, né? Visão Erecarca, visão geral, que é tudo a mesma coisa. Quando eu coloco visão geral, eu vejo todos os equipamentos, certo? Estão enxergando aí? Sim. Sim. Tá. Eu tenho aqui, ó, algumas coisas. Que símbolo que é esse daqui, ó? Vocês estão enxergando? Vou dar um zoom aqui. Que símbolo que é esse daqui? Que tava lá, quem lembra? De entrada? Pneumático, né? O que é esse Esse símbolo daí aqui? é a fonte de ar, o compressor, não é? Isso. Eu posso falar que isso daqui é a fonte de ar, o meu compressor, tá? Bom, aqui eu tenho, ó, os atuadores, ó. Vou arrastar para cá, ó. Eu tenho aqui um simples ação, o que? Retorno por mola, tá? Então ele só tem um ponto de entrada. Eu tenho aqui, ó, um dupla ação, tá vendo, ó? Dupla ação com ajuste de amortecimento aqui, ó, no avanço, né, e no recuo. Se eu colocar aqui, ó, a descrição só vai ser a dupla ação, tá? Então eu tenho ajuste de amortecimento aqui no avanço e no recuo, porque tem o quadradinho aqui, ó, dos dois lados, certo? Bom, se eu fosse usar, por exemplo, um atuador rotativo, ó, eu tenho aqui semi-giratório, ó, ó, simbologia. Isso é importante, simbologia, tá, pessoal? Depois, quando a gente olhar o circuito, eu olhar e falar assim, ó, eu tenho um cilindro duplação, eu tenho aqui um atuador de semi-giro, né, ou atuador de posição 180 graus ou 90 graus, tá? Semi-giro. Vou deletar aqui. E aqui eu tenho minhas válvulas, ó. Eu tenho essa válvula aqui. Tenho essa outra válvula aqui. Essa daqui. E essa daqui, ó. Então, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Texto. Vou escrever. Texto. Então aqui, pessoal, ó, essa válvula aqui, quantas vias e posições ela é? É 2 vias, 2 posições. Isso, ó, 2 vias porque eu tenho aqui 1 e 2 e 2 posições porque eu tenho 2 quadrados, né? Como que eu devo escrever, ó? O primeiro 2, a minha primeira número sempre vai ser referente a vias. Tem que pôr um VD, não tem não? Isso, vamos lá então, vamos lá. VD, certo? Sim. Aí o primeiro número é referente a vias, essa é 2. Vou colocar o 2. barra. 2. Tá? E o 2 que é a posição. E ela é o quê? Ela é normal aberta ou normal fechada? Normal fechado. Normal fechada. Normal fechada. Porque eu tenho um bloqueio aqui, ó. Um NF. Tá? Uhum. Como eu não instalei nada nela ainda, então eu vou deixar ela desse jeito aqui. Certo? Sim. As outras a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui 3 vias, 2 posições. Eu tenho aqui 4 vias, 2 posições. E aqui eu tenho 5 vias, 2 posições, tá? Aqui. E essa daqui, por exemplo, é normal, é fechada. Deixa eu voltar lá, desculpa. Eu esqueci de falar. E aqui, ó. Essa daqui é normal fechada também, tá? Porque ó, o número 1 tá bloqueada. Essa daqui já é normal aberta, ó, porque tá entrando no 1 e saindo no 2. E essa daqui também é normal aberto, ó. O número 1, que tá aqui embaixo, é referente ao centro aqui, ó. Ela é normal aberta, tá? Então essa daqui é válvula direcional 5/2 vias normal aberta. Essa daqui é 4/2
normal aberto e essa daqui é 3/2 normal fechado. Professor, Oi. sempre o 1 vai ser a entrada de ar. Sempre 1 é entrada de ar. Os outros de cima vão ser os números pares, né? Eu posso ter 2 e 4, quando tem Que é dos duas. atuadores. Isso. É o que vai direto para o atuador aqui, ó. Então eu posso ligar o 2 aqui, posso ligar o 4 aqui. Certo? Sim. Vou aproveitar, vou apagar esses daqui. Vou editar esse aqui, vou deixar igual lá. Lá é uma normal, é uma 5 duas vias, né? Então, 5 duas vias normal aberto. Tá aqui pra gente lembrar, ó. Ó. Opa. Aí. Então aqui, ó, essa válvula aqui é uma 5 duas vias normal aberto. Eu tenho um atuador de simplização, certo? Então o meu ar aqui, ó, ele tem que ser sempre ligado no número 1. Tá? Ligado aqui. O tipo de acionamento que eu vou colocar aqui, ó. Nesse caso, se eu clicar duas vezes, ele vai abrir aqui para mim, ó, e vai dar o tipo de acionamento que eu quero, ó. Se ele for manual, ó, tem todos os posicionamentos que eu tenho aqui, ó. Tem o normal, com trava, o botão com trava, a alavanca com trava, pedal e pedal com trava, tá? O que eu tenho que olhar aqui, ó? Essa válvula, ela tem lado esquerdo e lado direito. Então aqui no desenho, ó, eu tenho lado esquerdo e lado direito, tá? Uhum. Se eu quiser mudar aqui alguma coisa, depois a gente vai ter aula sobre isso. Eu vou alterar aqui nessa parte interna aqui, tá? E aí eu posso alterar aqui também a posição. E lado esquerdo também. Então vamos fazer um acionamento manual, ó. Vou colocar aqui um acionamento normal, manual, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, do outro lado, que ela é retorno por mola, tá? Eu coloquei. Aí o que aconteceu? Ó, ele criou meu botão aqui e colocou minha mola aqui. Então, qual que é o princípio de funcionamento desse cara aqui? Na hora que eu apertar, o ar aqui, ó, se vocês observarem, o ar do compressor está entrando nessa via e saindo na 2. Significa o quê? Que ele está mantendo essa haste aqui, ó, recolhida, tá? Sim. A haste dele está recolhida. E aí ele só vai mudar para avançar quando esse quadrado aqui, ó, alterar e o ar que está aqui no meio, ele vai passar aqui nesse meio aqui, ó, e vai sair na parte de cima. Aonde que ele vai sair? Ele vai sair aqui no número 4. Para a gente entender, é só pensar que movimenta a parte interna. As conexões ficam no lugar. Então, se aqui tem duas conexões, essa conexão aqui de cima é a mesma que essa daqui, ó. Certo? E essa conexão 4 é a mesma que tem aqui. Na parte de baixo, a mesma coisa, ó. Se eu estou com o ar no centro, quando mudar o quadrado, o ar vai vir aqui no centro também. O que tem essa conexão aqui, ela vai para o lado do T, e esse que está no T vem para o lado da seta, ele vai recuar. Bom, vamos simular aqui o nosso projeto. Ele vai dar uns erros aqui, ó, falando que as conexões estão abertas para a atmosfera. Então, se eu deixar assim, o software vai rodar. Mas se eu quiser colocar aqui um silenciador, alguma coisa assim, eu posso vir aqui e achar o silenciador também. Vamos ver se eu acho aqui. Se está por aqui. Não está nessa biblioteca aqui. Vamos ver se está dentro da válvula. Está. Às vezes está dentro de outra biblioteca. Vamos ver aqui, visão hierárquica, não tem nada. Hierárquica, não tem nada. E na versão 2, a gente tem outras aqui.
sair não. Então vai ficar para atmosfera. Vou deixar ela aberta para atmosfera mesmo. Sensor. Não tem. Aqui, visão geral. Não tem aqui, depois eu vejo onde que está aqui no software, mas não tem importância, o software vai rodar do mesmo jeito. Se tiver conexão aberta, ele vai dar esse erro aqui em azul, mas isso não influencia na atuação, tá? Então aqui eu vou dar um OK, aí fala que aparecem avisos, quer mesmo iniciar o projeto, e aí eu vou colocar aqui, ó. O que acontece, ó, pessoal? Tá vendo aqui a cor azul escura? Aqui, ó. Vocês enxergam a cor escura aí? Azul? Sim. Isso daqui, ó, é o ar que está saindo do meu compressor, entrando na minha válvula. Como é uma válvula normalmente aberta, ó, ela tá passando aqui e indo lá pro meu atuador, tá? E aí tá fazendo o quê? Mantendo meu atuador recuado. Tá? Quando eu apertar aqui, ó, ele vai mudar o quadrado, ó. E essa linha azul escura vai passar para esse lado que vai fazer avançar o simulador, ó. Apertei, ó. Tá vendo que mudou aqui a parte interna aqui, ó? Sim. Então, ó, lembra que estava aqui no meio? Ó, ele continua aqui no meio, tá? Se eu soltar a mão, ó, ele volta para a posição, ó. Ó. Vou diminuir aqui o tempo. Aqui. Aqui é uma questão de tempo. Vou colocar aqui um slow motion de 30. Não, 30. Ó, coloquei aqui um slow motion pra gente ver. Na hora que eu aperto, tá vendo o sentido da seta aqui demonstrando, ó? Sim. Aí o que vai acontecer, ó? O ar tá vindo aqui, ó, entrando nesse cara aqui, subindo para cá, e aí o que tiver de ar parado aqui, ó, ele vai retornar por essa via aqui e sair na 1, tá? Então, como ficou muito, deixa eu ver aqui, muito lento, ficou. Vou aqui 10. Senão ele não vai mostrar atuando. Tá lento, ele não quer. Vou colocar 2 agora, ver se vai, peraí. Vou colocar aqui 10, agora vai. Ó, vou atuar. Vou ver aqui. Ó, atuei, aí ele tá indo, ó, tá vendo? Ó, vou soltar o ar. Não tá mais agora. Tem que sair da simulação para aumentar aqui as opções. E 30 agora. Ó, na hora que eu aperto aqui, ó, apertei, o ar tá entrando aqui, ó, fazendo esse caminho da seta, ficando azul, e quando eu tiro, ó, o ar mudou a via e ele vai recuar, certo? Tranquilo, pessoal? Sim. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Esse software, ó, esse software que eu tenho aqui, ele é craqueado, tá? É o mesmo que a gente tem lá na... É. Ele é craqueado. Coisa do outro lado, daí. Ó, ele é craqueado e ele é auto-executável. Ei, tá? cruzinho, hein? Instalar, tá? Ele é bem pequenininho, eu tenho ele no meu Google Drive.
aí eu disponibilizo lá para vocês fazerem o download. Eu vou colocar depois o link lá no próprio WhatsApp, que aí ele vai abrir lá para você fazer o download, certo? Aí só tem que ter o cuidado na hora de for instalar, que às vezes o antivírus detecta ele sendo um vírus, tá? Então você tem que falar para o antivírus, não, ele é um software que não tem vírus, ok? É amiguinho. Isso. Que aí senão ele dá uns conflitos lá. Da Covid. Aqui tranquilo, pessoal, ó. Quando ele é retorno por mola, ó, observa assim, ó, apertei, se eu soltar, ó, ele volta na posição, certo? Uhum. Certo? Ele acaba sendo manual. Isso é manual. Se eu for colocar aqui um acionamento elétrico, por exemplo, ó, vou mudar aqui para eu apagar aqui. Se eu colocar aqui um acionamento elétrico, ó, tá vendo como mudou aqui? Só que para eu fazer isso, aí a gente começa a entrar em eletropneumático. Eu tenho que fazer um comando, então eu tenho que ter aqui, ó, meu 0 volts, ter o meu 24 volts aqui, ó. Por exemplo, eu tenho que fazer uma linha aqui de comando, né? Tem que fazer aqui outra linha, e aí eu tenho que dar nome. Por exemplo, se eu clicar 2 vezes, ó, eu vou ter que falar que esse daqui, por exemplo, é solenoide 1, tá? Ó, deu um nome. Aí quando eu vou fazer o comando elétrico, esse mesmo nome tem que estar aqui. Então eu vou ter que, por exemplo, lá, aqui na parte de baixo, ó, colocar um botão, por exemplo, aqui, ó. Então, só para vocês verem, ó. Então eu tô ligando aqui o 24 aqui na parte de cima, tá? Eu tenho um botão. Isso daqui é uma solenoide, certo? O S1. Tem que vir aqui, ó, e procurar a minha solenoide, ó, que é esse carinha aqui, ó. Vou baixar aqui um pouquinho. Ó. Ó. Puxar isso pra cá. Puxar todo mundo pra cima, senão não vai dar pra gente ver. Aqui que a gente não tá usando. Então, ó. Aqui é minha solenoide S1, certo? Uhum. Se eu quiser atuar ele, esse cara aqui, ó, esse símbolo aqui é de solenoide, tá? Esse cara aqui, ó, eu tenho que colocar o mesmo nome, tá? Ó, S1. Ok? Então, esse cara. Então, na hora que eu apertar o botão, ele vai fechar a solenoide e aí vai atuar esse cara aqui, por exemplo. Vamos ver se vai funcionar. Aqui vai falar o mesmo erro. Que tá com tem que ligar ali, professor, o do S1 no 2 ali da botoeira. Isso aí. Valeu. Aqui, né? Esqueci. Tá. Isso. Obrigado. Bom, então, ó, se eu apertar o botão, esse botão aqui, ele é um botão com trava, tá? Ó, o desenho aqui, ó. Então, se eu apertar, ó, acionou lá, e aí, fica como direto. ele é trava, ó, tá vendo? Tá direto. Ó. Direto. Se eu tirar, aí sim ele volta por causa da mola. Só que para isso, já é eletropneumático. É essa parte aqui que a gente tem usando elétrico, tá? E aí eu tenho todas as etiquetas, que são isso aqui, ó. Esse nome, S1, é o mesmo da bobina. Se eu tiver final de curso aqui, fim de curso ou sensor, tem que ter o mesmo nome também aqui na parte elétrica, tá? Daí eu vou fazer uma aula para vocês. Provavelmente eu vou gravar uma aula, disponibilizar para vocês. Aí depois a gente faz uma aula ao vivo, tirando dúvida ou fazendo o circuito também, tá? Certo? Professor, Pode falar aí. Vai um de cada vez aí. Professor, fala, Ricardo. no caso eu não tenho computador para baixar esse programa aí, professor. No celular não dá para fazer, não. Não, sim, eu sei. No caso, no celular a gente não, se eu não me engano, eu não me recordo, mas eu tenho que dar uma pesquisada no Google Play, lá nos aplicativos, eu não lembro se tem algum de pneumática. Eu acredito que possa ter, mas eu não sei se funciona, como que é, tá? Mas não se preocupe que quando a gente voltar também, a gente vai ter uma aula disso só de software. E aí eu vou disponibilizar aqui para vocês.
para vocês também poder fazer em casa, brincando e treinando. Aí eu faço vídeo aula e deixo gravado também para vocês irem tentando repetir, fazendo passo a passo, tá? E nas aulas ao vivo também a gente faz algum circuito, tira dúvidas também, tá? Mais alguma dúvida? Vou falar. A minha. O sistema pneumático ele pode ser substituído por hidráulico? Indiferente? O sistema é o mesmo? Vai mudar o componente passando ali dentro? Isso, ele difere assim, ó. O componente, as válvulas direcionais são parecidas. 2 vias, 3 vias. A única diferença é que você vai estar usando o óleo como meio de fluido, né? Você tem o fluido que é o ar e o fluido que é o óleo. Só que, dependendo da aplicação que você for fazer, a sua máquina, o que seja, às vezes é melhor você usar a questão do ar, ele é mais barato, não tem a questão de ter contaminação, essas coisas, componentes mais baratos, menores. Ou, se você precisa, por exemplo, de mais força, um guindaste, uma prensa, às vezes é melhor você usar o óleo para isso. Só que existe toda uma questão de projeto, né? Você tem que ter tanque reservatório, tem que ter filtros, tem que ter mangueiras, essas questões. Só que você perde em velocidade, ok? Sim, no caso o eletropneumático ele acaba sendo bem mais rápido, né? Sim, em velocidade e custo. Agora, se você quer precisão e força, aí é o hidráulico. O hidráulico tá mais em desuso, assim, para a parte industrial, né? Só aplicações mais específicas, prensas, moldagem, algum equipamento muito pesado também, né? Sim. Certo? Tranquilo, então. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Oi? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Deixa eu ver aqui quanto falta ainda para a gente finalizar aqui. Então aqui a demonstração, né, quando a válvula está desativada, parada, ele está recuado. Só explicando aqui, ó. Vamos inverter, deixa eu diminuir aqui. Lembra que aqui, ó, o ar, ele está direto, certo? Se eu, por exemplo, pegar... Ctrl V. Ó. Vou colocar o mesmo pistão aqui, ó. Só que eu vou inverter as mangueiras, ó. Essa mangueira 2 aqui, ó, eu vou colocar aqui na parte de dentro. Vou fazer aqui uma emenda aqui. Vou fazer 3. Fazer uma emenda aqui. Aí isso aí não vai dar muito certo, não. Calma aí, deixa eu só ver o negócio. Não é gambiarra, não, professor. Esse... Gambiarra? O que é isso? Não. O Ricardo já se pronunciou. Ajuste técnico. O que é isso? Ricardo mesmo. O problema é que o pistão de trás vai pulinar no pistão de frente, da frente. Falou de bulinar, o guarda-roupa já ficou toda terceira. Cala a boca, Ricardo. Ah, meu Deus do céu. Acho que ele não vai dar aqui, não. Na parte pneumática. Deixa eu ver. Se tem um T aqui. Um T. Um T pneumático. Bom, vou fazer diferente. Vou copiar isso daqui. Essa mesma válvula aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colocar aqui. E agora eu vou ligar ao contrário, ó. O número 4, eu não vou ligar aqui na traseira, vou ligar aqui na frente. O número 2, vou ligar na traseira, ó. Tá cruzando, tá vendo? Ó. Então o 2 aqui. Ó. O 2 está ligando na traseira agora. E o 4 na dianteira. E esse daqui é o contrário, ó. O 2 está na dianteira
e esse na traseira. Vou pegar um aqui, se vai ajudar. Vou pegar esse cara. Opa. Número 1. Não dá. Vou pegar outra fonte, com esse Ctrl+V. Ó, então só pra gente, eu vou ligar aqui no simulador, só pra gente ver a diferença aqui. Ó, tá vendo? Esse daqui, ó, como o ar tá invertido, ó, ele já fica atuado, tá? Ó, tá vendo aqui a saída 2, como ela está aqui na entrada, ela fica atuada. Então se eu acionar esse cara aqui, esse vai recuar e esse outro vai avançar, tá? Então aqui, ó, se eu acionar, ó, um recua e o outro avança, tá? Certo? Essa aqui é a diferença. Quando eu ligo as mangueiras invertidas, eu sempre tenho que saber qual que é a forma que eu quero que ele comece o atuador. Se eu quero que ele comece avançado ou recuado, tá? Certo? Bom, aqui, pessoal, é só a questão do botão, ó. O exemplo da válvula, igual a gente tem lá, o botão como ele é. Aqui o botão com trava, tá? Aqui as válvulas direcional com rolete, que é essa pecinha aqui, ó, ela aciona ou num sentido ou no outro, geralmente ela funciona nos dois lados. Aqui é o escamoteável ou rolete gatilho. O que acontece, ó? Se você observar aqui, ó, ele vai funcionar só se vier da esquerda para a direita, ó, que é de cima para baixo. Se vier o acionamento Ô, o pistão professor. bater aqui, ó. Oi. Eu vou ter que sair. Não, tranquilo, Clodoaldo, tranquilo. Já estou Beleza? finalizando aqui, ó. Ó, o 45 aqui eu tenho a válvula por piloto. Quando eu falo piloto, ó, o ar entra aqui, ó. O ar aciona aqui uma parte e faz a movimentação. Aqui eu tenho a válvula 3 duas vias. Ó, 3 duas vias com piloto. Tá? Então eu tenho aqui um piloto aqui e um piloto aqui. Aqui eu tenho as 5 duas vias. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É só a parte interna aqui, ó. E as laterais é o piloto, que é esse cara aqui e esse cara aqui do lado. E aqui eu tenho a solenoide, ó. Isso daqui que é a solenoide que existe no mercado aí, que existe nas instalações, tá? Então o ar, pressão do compressor vem aqui. Aqui são as saídas pro atuador e a parte elétrica tá aqui. Essa aqui é uma simples ação. E duplação, ó, eu tenho duas válvulas, eletroválvulas aqui, uma desse lado, outra do outro lado. E aqui eu tenho o número de vias, 1, 2, 3, 4, 5. E aí finaliza a aula de hoje, tá, pessoal?